Olha, é uma satisfação estar mais aqui um episódio, mais um podcast aqui da Sobrice, ao lado das autoridades de grandes nomes aqui do tratamento da tireoide, do tratamento da ablação, entusiastas da técnica. Tenho aqui à minha frente o Dr. Antônio Raal, um dos precursores aqui trouxe a técnica, ensinou a gente aqui para o Brasil, médico intervencionista, radiologista intervencionista lá do Einstein, Dr. Thiago Nunes, que já esteve aqui em São Paulo, agora está desbravando ali Campo Grande, Centro-Oeste, com as técnicas de ablação, também um entusiasta com uma experiência muito grande. E a doutora Isabela Costa e Silva, nossa cirurgiã de cabeça e pescoço aqui, representada aqui, a cirurgia de cabeça e pescoço do INCA. E vamos começar, né, Raul? Parece que você trouxe um caso interessante pra gente. Vamos ver esse caso aí, como que é? Habla ou não habla? O que é isso aí? Então, o primeiro emocionado estou eu. Obrigado, gente, estar aqui. É um prazer, obrigado pelo convite, tá? Estar com vocês aqui, grandes referências, grandes amigos também. E daí, assim, pessoal, pediram para trazer um caso de ablação de tireoide, né? Obviamente, assim, a gente já está fazendo há mais de 6 anos, né, no Brasil. Começamos com os casos mais, né, nódulos benignos, né, evoluindo para nódulos quentes, são sempre os casos mais, né, a gente já tem algumas indicações que são mais bem definidas, outras ainda são controversas, mas eu, obviamente, ia trazer um caso mais controverso. Tô ansioso, hein? Pra gente Vamos discutir mostrar, aqui. Raul? Então, daí esse habla ou não habla, né, porque agora, cada vez, intervencionista fala assim, né, habla ou não habla, você hablaria ou não hablaria? Então a gente criou um novo verbo, né, Thiago? Ah, não era para responder agora? Sim? Então, calma. Então vamos passar aqui o caso que eu trouxe, tá? Então aqui minhas filiações, né, que você também já passou. Isso aqui eu trouxe pelo seguinte, antes do caso, né, muito interessante, tem uma exposição há alguns anos em Nova York, o Ricardo Bellino, um mecenas brasileiro, empresário, né, ele começou a guardar as cápsulas de Nespresso para fazer quadros, obras de arte, né. Ele viu que iam jogar muitas cápsulas fora, tal, e daí quando a gente começou a fazer a ablação, graças a Deus começou a aumentar o volume, eu também olhei e falei, é um desperdício a gente jogar essas agulhas todas fora, né? Eu falei, eu vou fazer alguma coisa com isso. Daí, humildemente, eu como não bebo vinho, mas não sou um grande beberrão, eu tinha ganhado esse frasco, eu falei, vou guardar as agulhas aqui, né? E daí minha mulher olhou e falou assim, mas puxa, só as agulhas aí, o que vai, né? Para que serve isso? Eu falei, então eu vou botar uma luzinha. Então virou um abajur que está no meu escritório. Né? Então quando vocês forem lá em casa, faço questão de receber vocês lá, vocês vão ver o abajur do meu escritório. Tiaguinho, viu, Isabel? Interessante. O Thiago tem um caminhão dessas lá em Campo Tem também, já tem também. Coleção ali. As minhas são mais de tireoide, né? O Thiago tem de tudo. A arte dele já vai ser diferente, né? Isso, cada um com a sua arte. Exatamente. Pessoal, eu quis mostrar o seguinte, a gente, graças a Deus, já passou de 1000 casos, na última sobre isso já estávamos próximos, né? E a gente sabe, assim, em toda a área, Isabel, você também na cirurgia, Denis, Thiago na intervenção, que o caso que vai bem, eu acho que essa é a principal lição que a gente tem, que o caso que vai melhor, o caso que, né, é o caso que é bem indicado. Né? Exatamente. É aquele caso, e o que é ser bem indicado? É aquele caso que está de acordo com os artigos da literatura, com as publicações de maior peso, né, com os consensos. Agora a gente tem o consenso brasileiro também, né, que foi um grande avanço. Parabéns ao Denis aí na coordenação da Sobrice, Thiago também na direção, aos colegas que participaram, né, sociedades de cabeça, pescoço e endocrinologia. Então, assim, qual é o caso bem indicado? Eu acho que na medicina a gente tem aqueles que são mais, mas também tem aqueles casos que cada vez mais é a individualização do tratamento. Então, eu trouxe esse caso que ele foge um pouco disso da literatura. Vamos passar aqui para vocês. Paciente, homem, idoso, faltou colocar aqui, viúvo, submetido a uma tiroidectomia parcial, tá? À direita, tinha um carcinoma papilífero em 2019, era um PIT-CMC, se eu não me engano era 0,7 ou 0,8 centímetros, tá? Fizeram a tiroidectomia parcial, ele se manteve normotiroideu, né? Há cerca de 2 anos, passou a fazer uso de levotirosina em dose pequena, 50 microgramas, tá? Um cheirinho de levotirosina, desses que a Isabel aí deve pegar bastante também, né? Na prática dela. Janeiro de 2023, em exames de rotina, apareceu um linfonodo único metastático nível 2A esquerdo, 1,2 centímetros no maior eixo. Eu posso fazer uma pergunta antes, Raul? Eu vou perguntar para a doutora Isabela.
quando que, porque às vezes a gente vê, né, o paciente tem um papilífero, tira um lado, tira os dois lados, faz a tiroidectomia total. Como que é essa escolha? Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade aqui. Quando o caso foi enviado, isso foi a primeira coisa que você vê. Quer dizer, você primeiro vai começar a pensar no que é o perfil epidemiológico desse paciente. Então, paciente de sexo masculino, da idade que ele foi tratado, né? Então, algum motivo também, por que ele não foi feita essa tiroidectomia total, já que era um paciente com mais de 55 anos, né, do sexo masculino, aí entram alguns critérios que esse cirurgião deve ter tido. E aí, no intuito de preservar o órgão, que eu acho que o que esse consenso que vocês dois participaram, né, que ele busca, é que cada vez mais a gente tenha realmente uma medicina de precisão. Né? Então, assim, normalmente um paciente do sexo masculino com mais de 55 anos, a cirurgia que teria sido empregada seria uma tiroidectomia total. Então, já começa aí. Houve alguma outra coisa? Alguns outros detalhes que você mencionou, muitas vezes durante o procedimento pode ocorrer de você ter alguma alteração de sinal em relação ao nervo laringeu e aí o cirurgião optar por não prosseguir com aquele procedimento. Então, existem outros nuances e outros fatores que não só um critério oncológico para que você possa determinar que tipo de cirurgia que você vai fazer. É lógico que se você está diante de um cirurgião com muita experiência, né, então, assim, um cirurgião altamente especializado, é diferente, talvez, daquele cirurgião que faz um menor número de tiroidectomias em regiões mais distantes. Então, tudo isso, eu acho que são critérios importantes e que foram pontuados também nesses consensos que a gente vem vendo mais recentemente. Eu acho uma coisa interessante também, né, Denis, né, Tiago, que nós somos hoje, aquele negócio, nós somos os médicos do dia seguinte, né? A gente está olhando, a gente não sabe exatamente o que é que levou a isso, né? Quer dizer, qual foi o contexto. Assim como quem talvez olhar esse caso sem a história, amanhã pode falar, puxa vida, né? Talvez eu não conduziria dessa forma, né, Tiago? Já aconteceu isso com você também em tireoide ou em alguma outra prática, Tiago? Eu tenho visto alguns casos semelhantes, né, que é realmente a abordagem de linfonodos positivos metacrônicos, né, após a ressecção, seja ela parcial ou seja ela total. E realmente é um tema muito quente, vamos dizer assim, é um tema que é bem multidisciplinar. Acho que é exatamente o que a gente está abordando aqui, vamos dizer assim. A gente quis trazer esse caso para causar realmente E esse linfonodo aí, o que você fez aí, Raul? Então, conta pra gente. Então, aí. bom, de antecedentes, aí, talvez tentando explicar um pouco aí a minha conduta. Paciente, além da idade, masculino, né, o histórico cirúrgico dele, esse linfonodo metastático único e, de fato, pela avaliação ultrassonográfica, que eu fiz insistentemente, inclusive no dia do procedimento, a gente sempre faz, no momento imediatamente anterior. Já teve procedimentos que eu cancelei, paciente que vem de fora, né? E às vezes a gente tem 3 exames de fora, isso é comum na nossa prática. E exames de lugares, às vezes, renomados, né? Conceituados, e a gente faz o exame na hora e acha algum linfonodo metastático, um mais, cancela esse procedimento. Né? Então esse foi um que eu olhei exaustivamente no consultório, né? De São Paulo, peguei, olhei, não havia mais, era só esse mesmo. Né? Chama atenção a localização, né? Quer dizer, do lado ali da jugular, né? E colado também na carótida. Né? Então a gente pensa também mais. Hipertenso, diabético, tinha tido um AVC isquêmico há 4 anos, mas aparentemente sem sequela motora. Né? Os filhos falavam que ele tinha um esquecimento, teve um quadro mais psíquico. Né? Uma depressão controlada, com medicação, desde a viuvez. Né? E ele, a questão pontual aqui, né, que eu acho que pode ajudar a decidir. Ele, paciente, não queria operar, paciente já viúvo, né, 2 filhos, um casal, meu pai não vai operar, não queremos que ele opere, doutor, não queremos perder o meu pai. Isso foi e essa era a lesão, né? Então aí a pergunta que eu faço para vocês, habla ou não habla? Então vamos lá. Eu acho que antes eu vou comentar aqui uma outra coisa, né, Raul? A importância que você falou de a gente fazer o ultrassom, né? Eu falo para os residentes, para quem está treinando, né? O Thiago tem uma experiência muito grande disso lá no consultório, que eu sei, lá na Interventix. O ultrassom é o nosso exame físico, né? Então, seja para o fígado, seja para a tireoide, seja para onde for, acho que essa importância, né, de a gente ir lá e rever, porque, lógico, você já está vendo ali, você já está planejando e mentalizando o que vai fazer. Então, é muito importante isso que você comentou, né? Eu acredito, né, feito um linfonodo suspeito, né? Parece ali heterogêneo, talvez umas microcalcificações. Não é um linfonodo atípico, né? Acho que o primeiro passo, imagino que seja uma punção, né? Até para a gente confirmar isso. A punção foi feita e já confirmou. Foi confirmada a metástase. Já era um linfonodo ABLA? metastático.
tiroglobulina positiva. Posso fazer um questionamento? Vocês acham que teria uma indicação de biópsia com agulha grossa? Ou simplesmente você acha que isso é interessante em relação ao resultado patológico? A gente sabe que às vezes epáfise de tireoide, né? A gente depende da experiência, às vezes vê muito material hemorrágico. Em relação ao linfonodo, você acha que cabe uma COR? Eu sou favorável a fazer COR. Às vezes a gente tem a COR, né? Em quais contextos normalmente eu já fiz COR? Quando a gente tem uma dissociação imaginológica citopatológica. Não é isso, Isabel? Então, quer dizer, esse linfonodo me pareceu realmente, quando eu avaliei, que era um linfonodo suspeito. Metastático. Tinha microcalcificações, né? A gente via que era um pouco mais endurecido, né? A gente não via mais o hilo, não tinha aquele fluxo central do hilo. Perfeito. Então, ele parecia metastático. E a citopatologia era concordante com a imagem. Agora, eu acho que isso que você falou procederia ainda mais se fosse o contrário. O linfonodo que parece metastático e a punção veio negativa. Aí, sem dúvida, eu não faria ablação sem antes complementar com uma core biopsy muito cautelosa aí, né? Mas aí eu acho que sim, cabe nesses contextos. Agora vai muito das escolas, né? Que na escola sul-coreana gosta muito de core biopsy para linfonodo e para tireoide, inclusive, para alguns casos, né? Então vai muito da escola, do país, né? Aqui a gente sabe que, assim, sendo feita uma boa punção, com uma boa avaliação citopatológica também, porque, óbvio, somos nós e o patologista, né? Isso a gente sempre fala para o paciente, né? Então a gente tende a confiar. Acho que a gente pode aproveitar aqui nessa cirurgia de cabeça e pescoço, né? A gente sabe ali tem o nervo vago e tal, sim, mas lógico, o conhecimento, o que você teria de receio para fazer uma cirurgia num lugar desse? Que estruturas que normalmente na cirurgia são as estruturas sensíveis num nódulo nessa localização? O que eu acho, assim, eu acho que é muito importante, porque você está trazendo um paciente que fez um procedimento parcial e ele hoje desenvolveu um linfonodo contralateral, o lado que foi ressecado. Então, aí tem um ponto muito importante que nós fizemos a avaliação correta de que ele realmente só tem esse linfonodo. Então, quando você falou do ultrassom e vocês, até pela formação, né, tá na especialidade de vocês, a questão da formação radiológica, o cirurgião hoje ele vem sendo apresentado ao ultrassom e muitos deles têm o seu próprio ultrassom. E aí eu queria só falar um pouco sobre isso, porque eu acho importantíssimo o que vocês colocaram. Você sempre tem que reexaminar mesmo no dia da cirurgia. Você tem que ter certeza daquilo que não houve nenhuma mudança. E esse conhecimento e essa intimidade, vamos dizer, com o ultrassom, ela é mandatória para qualquer profissional que queira fazer um procedimento minimamente invasivo. E que também é muito interessante para o cirurgião, agora dando um outro depoimento, indo para a sua pergunta, você que faz a cirurgia, você reexaminar o seu paciente logo depois que você faz a cirurgia, é você ir com um outro olhar do seu exame naquilo que você fez naquele pescoço, naquela região que foi operada. Então, na região do pescoço, especificamente em relação aos vasos, você desmistifica um pouco isso, sabe? Então, assim, é lógico que você sabe exatamente quais são os cuidados que você tem que ter nessa região, mas a gente também aprende quais são as técnicas, até mesmo você fazer as punções. Muitas vezes o treinamento do cirurgião de cabeça e pescoço, antes ele era feito com a punção ambulatorial, muitas vezes sem nenhum exame de imagem guiando. Então, a gente está formando outro profissional hoje em dia. E aí, quando você vai precisar fazer alguma abordagem cirúrgica, você não pode também minimizar. Então, é lógico que aí o seu critério, na sua indicação, a vontade do paciente e todas as outras questões que ele colocou eram importantíssimas, mas você estudou corretamente o paciente, você não tinha outro linfonodo, você avaliou a morbidade do que você estava oferecendo, e daí a sua indicação ela foi compatível. Agora, até porque a gente sabe pelos próprios consensos, quer dizer, se você tem mais de um outro linfonodo, então o BAEC tem um estudo que a gente vem utilizando muito, quer dizer, você fazer um estudo de tomografia com a fase arterial, você tem uma acurácia maior na identificação de possíveis linfonodos, tanto recorrenciais, que às vezes você teria ali mexido, e outros. O que eu me refiro, né? O vaso, para a gente, não tem muito medo. O nervo também não. Para a decoagulação. Além do nervo vago, mais alguma... Sim, aí é a extensão do que você vai fazer. Aqui. Vamos voltar novamente para isso. Nesse caso antigamente, se você fosse fazer só isso, a indicação seria de um esvaziamento cervical lateral. Você iria de níveis 2, 3, 4 e talvez 5.
Mas isso não é. Mas e nesse contexto da idade dele? Hoje? Não, você restringe. Você restringiria. Você restringiria. Então, isso é uma dúvida. E a segunda, se para um caso como esse, visto que era um linfonodo pequeno, que ele era 1.2 no maior eixo, ele tinha um 0,5, 0,6, estavam nas medidas ali. Você também faria alguma coisa complementar? Por exemplo, o auxílio nosso da intervenção, uma marcação pré-operatória, você acha válido? Você acha Depende muito, porque o que a gente está vivendo, né, Antônio? A gente está vivendo hoje uma melhor precisão do exame de imagem. Sim. Então, isso é o que está trazendo para o cirurgião. Então, assim, hoje você já consegue mapear corretamente como é o status daquele pescoço. E, com isso, você individualizar mais esse tratamento. E individualizar com base científica. Né? Então, isso que eu acho importante. Levando em consideração a sua pergunta. Tem uma morbidade, né, do que você está ali manipulando. Por mais que você faça isso tudo com os cuidados necessários para evitar a morbidade dos nervos adjacentes, isso pode acontecer. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e, principalmente, conversado com o paciente do que é a perspectiva do tratamento que a gente vai oferecer e do que a gente vai ter de opção para poder indicar. Ô, Tiago, você vai falar aqui, como que você começaria seu procedimento, hein? Conta aí pra gente a técnica que você ia fazer aí, como que você ia começar para fazer uma ablação aí desse linfonodo. Perfeito. Eu acho... Sedação? Uma sedação. Sedaçãozinha leve. Sedação, maravilha. Uma sedação leve, uma anestesia local, mas eu acho que talvez o mais importante, pela experiência que a gente tem com essas ablações de estruturas superficiais no pescoço, linfonodo, eu acho que é você isolar completamente esse linfonodo. Né? Então, uma hidrodissecção com uma boa anestesia perilesional, eu acho que assim, é fundamental. Acho que seria basicamente isso. Em relação à técnica, aí, enfim, não só como radiofrequência, mas micro-ondas, lesão pequena, eu acho que o fundamental é a hidrodissecção, isolar bem. O Raul sempre falou isso pra gente, né, nas aulas. Fala assim, hidrodissecção, não é isso? O primeiro artigo que nós publicamos aqui no Brasil foi em 2020, no European Journal, foi justamente sobre isso. Quando nós começamos a fazer a ablação aqui, então nós não sabíamos o que ia ser, mas falamos, olha, vão ter 2 pontos que vão ser pacíficos, né? Um que não vai ser só anestesia local. Vamos fazer uma sedação, e nós fazemos uma sedação que, quando é tireoide, né, aquela sedação com stop programado. Né? Então, a gente faz aquela sedação semiconsciente. Por quê? Vocês, eu não sei se você usa de rotina, mas muitos cirurgiões usam o monitor de nervos. Sempre. Nós não temos monitor de nervo. Né? Então, o nosso monitor é ouvir a voz da paciente. Sim. Então, já aconteceu algumas vezes comigo no intraoperatório, às vezes a gente está fazendo, conversa com o paciente, ouve e pergunta. O paciente, fala o seu nome, conta até 10. E ao perceber, mesmo na sedação, uma rouquidão, eventualmente a injeção de soro ali na hora, tal, cessa e reverte. Tá? E a gente também para de progredir com a agressão. Né? Até porque tem variações anatômicas, às vezes fala no lugar certinho. Você acha que caberia uma anestesia local puramente nesse paciente, dadas as comorbidades que ele tem? Não, eu faria. A gente fez local com uma sedação que foi leve mesmo. Né? A gente trabalha geralmente com os mesmos anestesistas, difícil ter uma variabilidade, isso é importante. Então ele já sabe mais ou menos o perfil que a gente gosta. Né? A gente sempre faz um pouquinho para ficar mais confortável, para ter que isso também, a experiência do paciente é uma coisa muito importante. Então ele já está tenso, fazendo um procedimento, né? Uma agulhada no pescoço, fazendo ploc-ploc, né? Se der para ficar mais confortável, melhor. Né? A gente tem que sempre focar no paciente. Exatamente. Né? E assim, hoje está muito na moda falar isso, é personalizar, mas também na experiência dele, sim, né? Sim, sem dúvida. Não precisa sofrer. Eu sempre falo para os pacientes, não precisa sofrer mais do que já vai sofrer. Exato. O que a gente puder poupar, né, de sofrimento para esses pacientes, é ótimo. Até porque a gente está fazendo um tratamento minimamente invasivo e acho que a sedação... Se completa. Acho né, que o oriental tem que ser dado. Então, lá, quando nós fizemos nosso treinamento, a escola sul-coreana, eles vão mais na local. Mas é um perfil de paciente diferente, né? O asiático é mais tolerante, né? Mais reticente. Assim. Eu tive a oportunidade de ver também o Dr. Baek com o paciente e você fica desconfortável porque você vê que o paciente está com o pezinho ali, né? Exatamente. Está com o pezinho mexendo. Apesar do treinamento assim, impecável da equipe de enfermagem dele para avaliar justamente isso. E os assistentes, exato, né? Exato. Sem dúvida, eles ficam sempre de olho nisso. Né? E outro foco da gente é na hidrodissecção, 100%. O nosso artigo era isso, 100% de hidrodissecção stop programado para ablação de tireoide. Agora aqui, eu acho que é isso aí, Tiaguinho, que a hidrodissecção é mandatória. Quanto ao acesso, a gente sempre faz o transístmico para tireoide, mas aqui vale lembrar, a gente fez o transístmico
mas poderíamos fazer o lateral. Também para linfonodo, na verdade, é o acesso mais seguro, não necessariamente sempre transístmico. Então, você está mais próximo do medial. Né? E foi o que nós fizemos aqui. E quanto à hidrodissecção, anestesia, eu já tive casos de Horner associado à anestesia, que é muito desconfortável. Ele passa, a gente sabe que passa. É muito desconfortável para o paciente e para a gente, que a gente não sabe se é pela anestesia, até dá mais ou menos 1 hora. Né? Então, a gente faz uma anestesia, mas o principal ali é soro. Soro glicosado, realmente para afastar. Então, a gente tenta botar um pouco menos de anestésico perto por ser perto da carótida ali, né? Carótida, então a gente bota menos anestésico e mais soro. E daí manda bala. E foi o que a gente fez. Mostra pra gente aí, Raul, estamos curiosos aqui. Qual que foi ali o maior eixo, né, do linfonodo, né? O linfonodo claramente metastático, né? Não tem muita... Então ali já, a hidrodissecção. Então a jugular sendo ali, murchada, né? A carótida, a gente conseguiu uma bela margem, né? E ali já no segundo vídeo, a ablação sendo feito, o gás ali tomando conta, né? Então, olha só, realizada a ablação, né? Maravilhosas imagens, Raul. Muito obrigado, bacana. Obrigado. O tipo que você usou foi com... Essa foi radiofrequência. Certo. Normalmente, para linfonodos, eu prefiro radiofrequência, tá? Se é uma lesão mais calcificada, seja de tireoide, seja de linfonodo, eu tenho uma tendência a ir para microwave. Mas assim como na escola sul-coreana, escola italiana também, é um amigo Valcave, a gente vai mais na radiofrequência, a gente prefere por hora, né? E, enfim, quer dizer, então o follow-up foi esse. Então, foi ablação térmica, radiofrequência, realizada em maio de 2020. Temos um follow-up de 48 meses acompanhando, né? E a redução volumétrica final após 9 meses foi 100%. Sumiu o linfonodo. Esse linfonodo sumiu e o paciente, até o momento, está bem. Aumentou um pouquinho de 50 para 75, mas não foi por conta disso, porque isso foi no linfonodo, né? Não foi na tireoide, né? E tá bem aí até o momento. E o que a gente tenta trazer sempre é isso aí, né? Quer dizer, primeiro que o Dr. Mike virou corintiano, né? Eu posso fazer uma pergunta aqui antes, Raul? O Thiago, uma coisa que acho que é interessante para quem está assistindo aqui, né? Não tem essa experiência, e o Thiago é uma pessoa que eu sei que faz bastante. Microbolha, você faz sempre com, às vezes... como que é o microbolha aí? Você faria sem microbolha hoje uma ablação por ultrassom? Eu acho que nesse caso, né, o microbolhas ele pode ser útil, porém eu não faria de imediato, porque os gases ali acho que atrapalharam. De repente até 24 horas após. Sinceramente, a gente vê que ficou muito confortável ali as imagens e tecnicamente, então talvez não faria. Para carcinomas papilíferos, PTMCs, eu tenho feito rotineiramente. Mas a gente faz o pré, né? E a gente costuma fazer depois de 20, 30 dias. A gente não costuma fazer também, às vezes, esperando 2 horas. Não, a gente faz após 20, 30 dias. E depois a gente faz de novo depois de 6 meses. Então, é o que a gente tem feito, né? E aí, eu acho que essa é uma frase aqui que todos nós aqui praticamos, né? No nosso dia a dia, que é isso, né? Conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas que a gente está tentando fazer aqui, mas quando tocar uma alma humana, ser apenas outra alma humana, né? Então, acho que esse é o foco e foi, acho que, o detalhe desse caso, né? Entender o que ele queria, né? O que os familiares queriam também, acho que... Bacana, isso é importante, né? Essa medicina que a gente fala personalizada, né? A gente não deveria nem falar, né? Porque é uma coisa até meio óbvia, né? Sim. Mas lógico, né? Medicina é personalizada, oncologia personalizada, tem os valores, tem a situação social, tem a situação financeira, tem a situação familiar, e a gente tem que adaptar nisso, né? Então acho que é uma coisa que a gente tem trazido cada vez mais, é o que a Sobrice, né, como radiologia intervencionista, tem demonstrado, né, que os tratamentos minimamente invasivos, seja para tireoide, seja para os outros órgãos, né, como a gente vem discutindo aqui nesse podcast, nos outros episódios, onde a gente tem que andar, onde a gente tem que caminhar para trazer isso para os pacientes, né? Então, acho que assim, uma satisfação, né? Estamos aqui gravando esse podcast, uma satisfação estar com a doutora Isabela aqui, Thiago, doutor Raul, caso maravilhoso. Quer dizer que quando você toca a alma humana é transformar em corintiano, é isso? Então, tá ali. Eu toquei a alma dele e virou corintiano. Tocou a alma humana e virou corintiano. Tá ali. Gente, obrigado pela audiência. Obrigado, e foi uma satisfação estar com todos vocês aqui. Prazer. Uma satisfação.